Imagine só pegar um arquivo de ambiente de um jogo, assim, incrivelmente detalhado. Uma cena inteira que devora tipo uns 6,5 gigabytes inteiros de memória da placa de vídeo e comprimir tudo isso para menos de 1 gigabyte. É um número absurdo. Pois é, e o senso comum, né, diz que o resultado seria, um borrão de pixels totalmente irreconhecível, uma textura de baixíssima qualidade. Mas e se a imagem final fosse, tipo, matematicamente idêntica à original, preservando cada arranhão ali numa parede de tijolos e cada reflexo numa poça d'água? Olha, na engenharia gráfica moderna, isso seria basicamente o equivalente a encontrar o Santo Graal. Porque, historicamente, a arquitetura de memória, e mais especificamente aquela largura de banda entre o processador gráfico e a memória de vídeo, simplesmente não consegue mais acompanhar a demanda. Sim, a demanda brutal por texturas em altíssima resolução que a gente vê hoje, né? Exato. Porque existe um limite físico mesmo, sabe? Um limite de quantidade de dados que podem transitar ali naquele barramento a cada milissegundo. Certo, então vamos desempacotar isso. Porque a nossa missão nessa análise detalhada de hoje é investigar a fundo uma tecnologia que promete implodir esse limite de uma vez por todas. Uhum. E para isso, a gente vai se basear nos testes e na cobertura recente da cena de tecnologia, focando bastante naquele artigo da PC Guia de abril de 2026. Aquele sobre a apresentação da GTC, certo? Esse mesmo. A gente vai mergulhar na tal da compressão neural de texturas da NVIDIA, a famosa NTC. A promessa central, para quem está ouvindo ter uma ideia, é reduzir o consumo de memória em 85%. É uma revolução técnica, sem exagero. E para tentar visualizar a mecânica de como isso opera, pensa nos métodos de compressão tradicionais, sabe? Tipo os formatos zip ou aquelas compressões de bloco de imagem. É mais ou menos como tentar espremer um monte de roupa de inverno numa mala pequena de cabine. Você faz na força bruta. Isso. A força bruta amassa as fibras, e quando você abre a mala lá no destino, o material perdeu totalmente a integridade, está todo amassado. A NTC, por outro lado, parece operar como uma mala de ficção científica. Sim. Ela encolhe a roupa no nível subatômico, e ao abrir a mala, o tecido se autorreconstrói perfeitamente passado a ferro. É bizarro. A analogia da mala ajuda muito a ilustrar o impacto no armazenamento. Mas o que está acontecendo lá no fundo, na engenharia de software, é uma mudança de paradigma ainda mais profunda, sabe? Como assim? Bom, a gente não está discutindo um novo algoritmo de compactação no sentido clássico. Aquele que apenas tenta ser mais inteligente sobre quais pixels ele vai descartar ou manter. Tá. A gente está falando sobre uma substituição total, tipo completa, da forma como o motor de um jogo lê e interpreta a informação visual. E para compreender a magnitude dessa mala mágica que você mencionou, a gente precisa olhar para a forma como a gente comprimiu texturas nas últimas 2 décadas. Claro, exatamente, porque a compressão padrão de mercado, aquela baseada em blocos, ela tem regras muito rígidas, não é? Muito rígidas. A compressão por blocos, que acabou se tornando o padrão absoluto da indústria, ela funciona dividindo uma imagem em pequenas grades fixas. Geralmente são blocos de 4 por 4 pixels. Ok, 16 pixels no total. Isso. Aí o algoritmo analisa esses 16 pixels e tenta, encontrar uma paleta de cores média para representar aquele bloco, descartando as variações muito sutis. Entendi. Só que o problema é que isso é muito pouco flexível. E o mais importante de tudo é que as placas de vídeo precisam do que a gente chama de acesso aleatório. Porque o jogo está rodando em tempo real, né? Exato. Um motor de jogo não pode simplesmente descomprimir um arquivo de textura gigante, inteiro, de uma vez só, apenas para desenhar a pontinha de uma folha de árvore que está visível na tela naquele frame específico. Seria um desperdício absurdo de recursos. Total. Ele precisa acessar aquelas coordenadas específicas instantaneamente. E é aí que o gargalo acontece. E é aí que os números daquela demonstração, a cena da Tuscan Villa, da Vila Toscana, se tornam tão chocantes para quem acompanha o hardware. Uhum. Nos testes, essa cena renderizada com a compressão de blocos tradicional exigia aqueles 6,5 GB de VRAM que eu mencionei logo no começo,
O que já, engole praticamente toda a capacidade de uma placa de vídeo de gama média de hoje em dia. Só para carregar o cenário estático. Sim, só o estático. Mas aí, ao ativar a compressão neural de texturas, esse consumo desabou para meros 970 megabytes. É surreal. É uma redução drástica, e isso libera um espaço que é, valiosíssimo no barramento de memória da placa. Mas espera um pouco, aqui é onde a mecânica disso me deixa muito curioso. Se a NTC não divide a imagem em blocos e não guarda os pixels de forma tradicional, tipo num arquivo compactado, como é que ela armazena essa textura toda nesses 970 megabytes? Então, Porque os relatórios técnicos que a gente leu indicam que a tecnologia usa redes neurais minúsculas rodando ali em tempo real. Isso significa que o jogo não está carregando um arquivo de imagem propriamente dito, né? não tá. Ele está carregando uma espécie de conjunto de equações matemáticas ou pesos neurais, e a placa de vídeo essencialmente calcula a textura na hora de desenhar a tela. É isso mesmo. O que é fascinante aqui é precisamente essa inversão de lógica. A rede neural não armazena pixels em nenhum momento. Ela armazena o conhecimento de como reconstruir aqueles pixels. Caramba! Pensa assim na compressão tradicional. O computador procura os dados em um arquivo de imagem. Na NCT, o computador vira para a pequena rede neural e pergunta: qual deve ser a cor exata da coordenada x e y desta parede de tijolos aqui? E ela tem a resposta na ponta da língua, digamos assim. Exato. A rede neural usa os pesos matemáticos que foram treinados especificamente para aquela textura, processa a equação em frações de milissegundos e devolve a cor precisa. É uma resolução contínua que é gerada ali por inferência. O que acaba explicando os dados adicionais daquelas análises técnicas do videocards, né? Sim. Porque se uma equipe de desenvolvimento decidir manter o mesmo orçamento de espaço de antes, digamos, eles querem usar os mesmos 970 megabytes. Em vez de economizar ao máximo, a tecnologia neural consegue oferecer uma resolução até 4 vezes maior do que a compressão em blocos ofereceria naquele mesmo espaço. É um ganho massivo de detalhes. E isso sem penalizar o hardware de armazenamento. Sim. E os testes em objetos isolados reforçam bem essa escala. Tem aquela demonstração incrível com um modelo 3D de um capacete de piloto. Nossa, essa do capacete é o exemplo perfeito. Não é? O arquivo original dele, com todas aquelas camadas de pintura, os arranhões, os adesivos, tudo sem compressão, pesava cerca de 272 megabytes. E depois da NTC... Após o treinamento da rede neural, o tamanho desabou para impressionantes 11,37 megabytes. É cerca de 24 vezes menor. Exato, 24 vezes menor, preservando a identidade visual exata do capacete. Se a gente extrapolar isso para o ecossistema de jogos como um todo, o impacto na infraestrutura da indústria é monumental. Sem dúvida. Os downloads dos jogos hoje, que facilmente estão ultrapassando a barreira dos 200 gigabytes, podem sofrer um encolhimento dramático no futuro. O que alivia tudo, né? Sim, facilita desde a distribuição lá nos servidores das empresas até a experiência na casa de quem consome, com instalações incrivelmente rápidas. Ninguém mais vai precisar deixar o computador ligado a noite toda baixando o jogo. E sem mencionar o fim daquelas temidas travadas de carregamento, né? O famoso stuttering. Nossa, isso é um pesadelo. Que é aquilo que acontece quando quem está jogando vira a câmera rápido demais e aí o barramento do sistema engasga, tentando transferir um arquivo gigante do SSD lá para a memória de vídeo. Ao trafegar um arquivo 24 vezes menor, essa sobrecarga na ponte de comunicação simplesmente desaparece. É um alívio imenso. Mas olha, se a inteligência artificial consegue ser tão clinicamente eficiente com texturas estáticas tipo a cor da parede, o desenho do capacete, o passo seguinte, natural e causal, seria aplicar essa matemática preditiva a elementos dinâmicos, certo? Com certeza. E é exatamente isso que nos leva à segunda parte do nosso mergulho, o conceito de materiais neurais. O salto de texturas neurais para materiais neurais é onde a gente entra de fato na física da luz. E é onde o custo computacional atinge o seu pico absoluto nos jogos modernos, principalmente com o Ray Tracing, o traçado de raios. Que pesa demais. Pesa horrores. Em gráficos tradicionais, com aquela renderização baseada em física,
Simular como um feixe de luz interage com uma superfície é um processo exaustivo para o hardware. E é por isso que um material realista num jogo atual precisa daquela quantidade absurda de canais de dados. Porque os relatórios mencionam até 19 canais diferentes operando simultaneamente só para um material. Exatamente isso. Imagina um asfalto molhado à noite. Clássico. Para que ele pareça realista, a placa de vídeo não precisa só da cor do asfalto, o albedo. Ela precisa do mapa de normais, para calcular a angulação de cada pedrinha ali. Do mapa de rugosidade, para saber como a luz do poste vai se espalhar sobre a poça d'água. Uhum. Do mapa de oclusão ambiental, para calcular aquelas microsombras nas rachaduras. A placa precisa, calcular a matemática pesada de como a luz rebate em cada uma dessas 19 camadas separadas só para determinar a cor final de um único pixel na sua tela. Nossa, e aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque a sacada brilhante exposta pela NVIDIA é mudar a abordagem. Sair dessa matemática bruta e ir para a previsão pura. Exato. Em vez de forçar a placa a fazer dezenas de cálculos de física e refração da luz a cada quadro que é gerado, a rede neural é treinada para inferir, para adivinhar com precisão o resultado final. É como se a IA decorasse as respostas para um teste de matemática dificílimo, sabe? É bem por aí. Ela percebe o ângulo da luz e simplesmente diz: olha, dada esta luz batendo neste material específico, o pixel final ali vai ser desse tom exato de cinza brilhante. E os resultados dessa demonstração prática reduziram aqueles 19 canais que você mencionou para apenas 8 canais, o que acabou gerando tempos de processamento de luz, pasmem, entre 1,4 a 7,7 vezes mais rápidos numa resolução de 1080p. É um salto absurdo. Essa compressão de dados dinâmicos resolve o gargalo gigantesco de largura de banda que o cálculo desses materiais altamente complexos exige. Mas... E aqui entra a minha grande dúvida técnica. Eu preciso colocar as cartas na mesa porque me deixou preocupado lendo isso. Pode falar. Se a gente está adicionando uma rede neural pesada para calcular e prever a física da luz em tempo real, quadro a quadro, isso não criaria um gargalo de processamento infinitamente pior em outro lugar? Como assim? Tipo, a placa de vídeo não vai derreter, tentando resolver inferências de inteligência artificial super complexas e ao mesmo tempo desenhar a geometria toda do jogo? Esse é, sem dúvida, o questionamento essencial da arquitetura de hardware moderno hoje. Todo mundo se pergunta isso. E a resposta para essa mágica está lá no silício. O processamento pesado dessa rede neural não ocorre nos núcleos tradicionais da placa de vídeo. Ah, os núcleos que desenham os triângulos e polígonos, aqueles normais. Correto. Os núcleos tradicionais, eles operam aqueles cálculos de ponto flutuante de 32 bits, que não são nem um pouco ideais para o tipo de matemática que a inteligência artificial exige. Em vez disso, a descompressão e essa inferência toda dos materiais ocorrem em blocos de silício que são totalmente separados. Eles são dedicados exclusivamente à aceleração de matrizes. Ah, então estamos falando dos famosos Tensor Cores nas placas da NVIDIA. Isso, ou dos motores XMX na Intel, ou dos aceleradores de IA na arquitetura da AMD. Entendi. Precisamente. A matemática matricial dessas redes neurais opera numa precisão menor, mas em uma velocidade absurdamente mais alta. Esses núcleos de IA, eles processam as equações da rede neural paralelamente, enquanto os núcleos tradicionais desenham o resto da cena tranquilamente. Cara, entendi perfeitamente. Então, só para colocar isso numa perspectiva de como as coisas funcionam na prática. Os núcleos tradicionais de renderização seriam como o chefe principal de um restaurante de alta gastronomia, encarregado de grelhar a carne e empratar tudo no tempo perfeito. Uhum. Antigamente, esse chefe precisava largar a panela para picar legumes. Agora, esses núcleos de inteligência artificial, tipo os Tensor Cores, entram na cozinha como um sous-chefe dedicado exclusivamente a limpar e picar os ingredientes dos bastidores. Exato, ele prepara o terreno. E aí o chefe principal nunca perde o ritmo e o prato principal sai bem mais rápido sem perder a qualidade. Olha, a ideia do sous-chefe ilustra perfeitamente essa divisão de tarefas. E, para ser ainda mais rigorosa com o que ocorre lá dentro do hardware, é como se esse sous-chefe falasse um idioma fundamentalmente diferente do chefe principal, sabe? Um idioma próprio para IA. Sim.
Os motores de IA processam matrizes e tensores matemáticos de uma forma que os núcleos de renderização padrão simplesmente não possuem a mecânica para executar com eficiência. Eles resolvem um tipo bem específico de equação em frações de microsegundo. Faz todo sentido. E o resultado prático disso, e a grande razão pela qual a indústria comemora essa separação física no chip, é que o desempenho base de renderização do jogo, as tarefas tradicionais, não sofrem nenhum impacto negativo. Você adiciona uma qualidade visual gigantesca usando uma parte do processador que em muitos cenários tradicionais no passado ficaria subutilizada ali parada. É uma otimização arquitetural brilhante mesmo. Resolve um problema crônico. No entanto, a gente não pode ignorar o elefante na sala, né? O debate sobre IA. Exatamente. Sempre que o termo inteligência artificial entra numa conversa dentro da indústria criativa de jogos, os alarmes de todo mundo disparam. E sendo muito honesto aqui, os receios da comunidade são altamente justificados porque a gente vê o que acontece por aí. Com certeza. O debate atual sobre tecnologias baseadas em IA generativa traz um medo profundo sobre a perda de controle da direção artística. E a gente sabe que redes neurais podem ser extremamente imprevisíveis, o que impede a compressão neural de texturas de, do nada, ter uma falha e alucinar coisas que não deveriam estar ali na tela. As alucinações visuais. Isso. Imagina o pesadelo de estar no meio de uma atmosfera super tensa num jogo de terror espacial, né? Aí você ilumina uma parede de aço com a lanterna e a rede neural confunde os padrões lá do material e acaba alucinando um rosto distorcido nos reflexos do metal. Nossa, seria terrível para a imersão. Mas eu entendo. O medo dessas alucinações e da perda do controle autoral é hoje a maior barreira de adoção de novas tecnologias na arte digital moderna. Mas se a gente ligar isso ao panorama geral, a beleza técnica da NTC é justamente como ela contorna esse problema através da sua própria concepção, lá na base. Como assim? Uma IA que alucina um rosto num jogo é geralmente um modelo de linguagem ou de imagem gigante que foi alimentado com bilhões de referências de toda a internet. Certo. Quando o algoritmo desse modelo gigante se confunde, ele busca referências no seu vasto vocabulário visual e tenta adivinhar o que ele deve preencher ali. A rede neural, que é usada para a compressão de texturas de um jogo, opera de uma forma diametralmente oposta a isso. Ah, entendi. Em aprendizado de máquina tradicional, treinar uma rede neural para memorizar apenas um único conjunto de dados restrito, sem conseguir generalizar para outras coisas, é considerado um erro, né? É o que a gente chama de overfitting, ou sobreajuste. Sim, o algoritmo fica viciado naqueles dados. Exato. Mas na NTC, o overfitting é exatamente o objetivo absoluto do negócio. A rede neural que é designada para aquela parede de aço do seu jogo de terror espacial, ela é treinada exaustiva e exclusivamente com os dados daquela parede específica. E só dela. Só dela. Tudo feito localmente, dentro dos servidores fechados do próprio estúdio de desenvolvimento durante a criação do jogo. Então, para deixar isso cristalino para quem está ouvindo, não tem um banco de dados global rodando por trás no servidor da NVIDIA. De jeito nenhum. Ela não tem nenhum acesso a imagens da internet, ela não faz ideia do que é um rosto humano, o que é uma árvore ou o que é um carro. Exatamente. Falta a ela o vocabulário visual para conseguir alucinar qualquer outra coisa que não seja o próprio material dela. É uma ferramenta puramente determinística. O único trabalho matemático que aquela minúscula rede neural sabe resolver na vida inteira dela é como reconstruir o padrão de luz e sombra daquele aço exato. O aço que o diretor de arte lá do estúdio aprovou originalmente. Perfeito, não há risco de imagens indesejadas. É puramente uma ferramenta de otimização técnica. Bom, essa explicação desmonta completamente a ansiedade de que a IA está invadindo a cadeira do diretor de arte para criar as coisas no lugar dele. É muito reconfortante notar que, pelo menos neste caso específico que a gente está analisando, a tecnologia funciona mais como uma arquivista metódica, né? Gostei do termo. Uma arquivista altamente treinada cujo único acesso é a própria biblioteca restrita de arquivos daquele projeto em particular. Ela entra lá, resolve o limite cruel do armazenamento físico para quem programa o jogo, melhora muito a performance de quem joga e faz tudo isso sem jamais cruzar a linha ética da autoria criativa.
O que, de certa forma, até encoraja uma postura muito mais analítica da nossa parte sobre essas ferramentas emergentes, sabe? A NTC exemplifica de um jeito brilhante que a inteligência artificial não precisa atuar sempre como um agente criador ou um substituto do artista. Com certeza. Quando ela é usada estritamente como um tradutor matemático de alta precisão, trabalhando ali nos bastidores, ela prova o seu valor removendo as barreiras físicas do hardware. E o que tudo isso significa no longo prazo, né? Essa clareza toda sobre controle artístico e os benefícios inegáveis de desempenho acabaram criando algo que é raríssimo de se ver no mercado de tecnologia atual, que é um consenso quase instantâneo na indústria. Ah, sim, a padronização. Porque, veja bem, a primeira suspeita natural que qualquer pessoa tem, com qualquer demonstração fantástica da NVIDIA, é que aquilo ali vai ficar trancado num ecossistema proprietário restrito às placas deles. Mas os dados que a gente tem indicam um movimento forte de unificação. A tecnologia não vai ser exclusiva. E a adoção da Microsoft nisso é o grande sinal definitivo de que essa tecnologia vai moldar o futuro imediato da computação gráfica. O conceito todo foi padronizado na principal plataforma de renderização da indústria, que é a API DirectX, sob a nomenclatura oficial de Cooperative Vectors, ou vetores cooperativos. E isso é fundamental para a adoção em massa. O DirectX sendo, a espinha dorsal de praticamente todos os jogos de computador e, claro, do console Xbox. Ou seja, a tecnologia deixa de ser apenas um experimento isolado de laboratório de uma única fabricante e se torna parte do vocabulário fundamental de como o sistema operacional em si conversa com o hardware. Exato. Com essa padronização toda no Direct, as barreiras de entrada para os estúdios de desenvolvimento basicamente desabam. Eles não precisam programar duas vezes. Isso, eles não precisam mais escrever um código diferente para quem usa a placa da NVIDIA e outro totalmente novo para quem usa as placas da AMD ou os processadores gráficos da Intel. E a própria Intel, inclusive, já publicou pesquisas e demonstrações próprias provando lá a superioridade visual desses vetores neurais no hardware deles. A AMD também já vinha sondando metodologias muito semelhantes desde umas patentes que eles exploraram lá por 2024, não é? Exatamente. É toda a infraestrutura de hardware e software caminhando para a mesma fundação, de forma coordenada. Nenhuma desenvolvedora publicou um grande jogo operando essa tecnologia ativamente até o momento, mas essa presença nativa na API da Microsoft indica que a integração de curto prazo nas próximas levas de grandes produções é apenas uma questão de tempo, é iminente. É, no fim das contas, uma contagem regressiva para um novo patamar técnico nos jogos. E, para amarrar toda a complexidade do que a gente explorou e destrinchou hoje, a gente presenciou os detalhes de uma arquitetura que entrega uma diminuição comprovada de absurdos, 85% no consumo e no gargalo de memória gráfica. E faz isso através de uma abordagem determinística e ética, que protege totalmente a integridade artística das texturas através dessas redes treinadas especificamente. Preservando a visão do estúdio. Sempre. E coroando tudo isso, a gente vê a consolidação dessa visão por meio do padrão de Cooperative Vectors, apoiado pelos grandes titãs do setor de forma conjunta. O impacto disso é gigantesco, né? Para quem sofre com a constante e cara corrida armamentista do hardware, vendo máquinas que precisavam de atualizações astronômicas de memória apenas para conseguir carregar as exigências de texturas dos motores gráficos, essa compressão neural é um marco histórico. É a luz no fim do túnel, meio que disfarçada de otimização técnica. Representa, acho, o fim da era da força bruta pura na renderização de dados visuais e a entrada com o pé direito na era da eficiência preditiva. E sabe o que é mais fascinante pensar? O que nos leva a uma reflexão, uma implicação ainda mais instigante para a próxima década da engenharia de software, se a gente olhar de um ponto de vista puramente lógico e evolutivo. Conta pra gente. A gente viu hoje que é perfeitamente viável usar o overfitting intencional dessas pequenas redes neurais para comprimir, entender e prever elementos visuais e materiais complexos, e fazer isso com uma velocidade assombrosa sem perder a previsibilidade do resultado final. Sim. Se o hardware dedicado à inteligência artificial já provou ser incrivelmente superior em prever esses cálculos matemáticos de rebote de luz em tempo real,
Será que o próximo grande gargalo a ser solucionado com esse mesmíssimo princípio de compressão neural não seria a própria física mecânica e o código principal dos mundos virtuais? Pera, como assim? Substituir os cálculos de colisão tradicionais por IA? Pensa bem nas simulações de fluidos, por exemplo. Na complexidade que é calcular a gravidade atuando em milhares de partículas de uma explosão gigante simultânea, ou no cálculo de estresse de materiais pesados sendo destruídos em tempo real num cenário. Nossos processadores centrais, as CPUs, suam frio hoje em dia calculando a equação física de cada polígono interagindo com o outro através de matemática bruta. Exato. Mas e se a gente pudesse treinar uma rede neural localmente nas leis da física de um motor gráfico específico? Caramba! Em vez de processar leis físicas pesadas e calcular ativamente cada estilhaço ou o comportamento volumétrico de um rio descendo a montanha, o motor inferiria instantaneamente o comportamento fluido e mecânico através de previsões neurais contínuas. Exatamente da mesma forma que inferiu a iluminação lá da Vila Toscana. Trocar as exaustivas equações estruturais de simulação por um instinto puro de uma rede neural treinada? Se essa arquitetura realmente se sustentar, isso não mudaria apenas a estética de um cenário virtual no futuro. Não mesmo. Alteraria radicalmente a escala absurda da interatividade mecânica que pode existir numa tela, sem causar uma verdadeira explosão no processamento da máquina de quem joga. É um conceito colossal para tentar processar. É um verdadeiro salto quântico no modo como os sistemas constroem realidades paralelas. É impressionante. E é exatamente por descobertas assim, que subvertem toda a lógica estabelecida que a gente conhecia, que a gente ama investigar esses avanços tão a fundo. Bom, a gente fica por aqui com a nossa análise detalhada de hoje. Que as engrenagens da curiosidade continuem girando por aí para quem nos ouve. E até a próxima exploração das ideias que estão reescrevendo os bastidores do futuro da tecnologia.